Alguns lugares na Terra não são apenas locais físicos, mas interseções entre diferentes camadas da realidade. O que apresento agora não é a explicação convencional para o caso do Bosque Norte. É uma interpretação que reconhece padrões mais profundos, padrões que desafiam nossa compreensão limitada do que chamamos de realidade. Para verdadeiramente compreender o que aconteceu com Felipe, Daniela, Lucas e Juliana, precisamos primeiro aceitar uma premissa desconcertante. A realidade como a conhecemos é apenas uma entre incontáveis variações. Ao longo da história humana, culturas diversas desenvolveram conceitos para descrever pontos onde a barreira entre realidade se torna permeável. Portais, passagens, portões dimensionais, todos representações do mesmo fenômeno fundamental. O termo limiar não é apenas um nome dado a uma formação rochosa ou uma trilha. É uma descrição precisa de sua função, um ponto limítrofe entre estados diferentes da existência. Os Carimã, que habitavam a região do Bosque Norte, entendiam isso instintivamente. Seus xamãs não alucinavam durante rituais na região. Eles literalmente percebiam as camadas alternativas da realidade normalmente invisíveis aos sentidos humanos. Interpretamos erroneamente as tradições indígenas como primitivas ou supersticiosas porque filtramos seu conhecimento através de nossa própria limitação perceptiva. Os Carimã descreviam com precisão fenômenos que nossa ciência está apenas começando a vislumbrar. A espiral invertida era para eles um mapa, não um mapa geográfico, mas um diagrama da estrutura da realidade. Cada volta da espiral representava uma camada ou variação diferente do que chamaríamos de multiverso. Surpreendentemente, é na física teórica moderna, não no ocultismo, que encontramos os melhores modelos para entender o que pode ter acontecido no Bosque Norte. A teoria das cordas e modelos cosmológicos avançados postulam a existência de múltiplas dimensões além das 4 que percebemos. Mais crucialmente, teorias bem fundamentadas sugerem a existência de realidades paralelas, versões alternativas do nosso universo onde eventos ocorreram com variações. O que é fascinante no caso do Bosque Norte é como as descrições das testemunhas alinham-se com modelos matemáticos de interações entre realidades paralelas. Consideremos as anomalias magnéticas documentadas na região. Campos eletromagnéticos não usuais são precisamente o que esperaríamos em pontos onde diferentes branas, membranas dimensionais, aproximam-se ou intersectam-se. A bússola não estava com defeito. Estava detectando um ponto onde as leis físicas de múltiplas realidades se sobrepõem, criando um campo magnético que nossos instrumentos não conseguem interpretar coerentemente. Mesmo os aspectos biológicos do caso, o fungo incomum, as marcas em espiral, adquirem um significado diferente quando vistos através desta lente teórica. E se o Psilocybe spiralis não for simplesmente um organismo que evoluiu em nosso mundo? E se for uma forma de vida que existe simultaneamente em múltiplas realidades? Um organismo que consegue se ancorar em diferentes versões do mesmo espaço físico? Baseado em todos os elementos investigados, proponho a seguinte reconstrução dos eventos no Bosque Norte. O grupo de 4 amigos chegou ao limiar, um ponto onde a barreira entre realidades paralelas é excepcionalmente fina. Inconscientemente, já começaram a sentir os efeitos desta anomalia espacial. A neblina que surgiu não era um fenômeno meteorológico comum. Era a manifestação visual da sobreposição parcial de diferentes versões da realidade, como ondas de interferência quando 2 padrões distintos se encontram. Quando Lucas, Juliana, Felipe e Daniela se separaram na trilha. Estavam literalmente tomando caminhos que levavam a diferentes versões da realidade. Em uma delas, Lucas e Juliana encontraram o caminho de volta. Em outra, foram Felipe e Daniela. Mas aqui está o elemento crucial. As versões de Lucas e Juliana que voltaram não são exatamente as mesmas que entraram no bosque. São versões extremamente similares, mas de uma realidade ligeiramente diferente.
As pequenas inconsistências em seus comportamentos, memórias e relatos não são resultado de trauma ou confusão. São as diferenças inerentes entre versões paralelas das mesmas pessoas. Enquanto isso, os Lucas e Juliana, originais de nossa realidade, provavelmente emergiram em uma versão paralela do nosso mundo, onde são eles que estão relatando experiências inexplicáveis, enquanto as versões paralelas de Felipe e Daniela permanecem desaparecidas. Há outro elemento neste caso que o desfecho oficial não aborda adequadamente: a presença de algo observando, algo que parece estar ciente das brechas entre realidades e capaz de interagir com elas deliberadamente. A análise aprofundada desta imagem revelou detalhes perturbadores. As duas figuras que se assemelham a Felipe e Daniela apresentam sutis anomalias anatômicas quando ampliadas, proporções ligeiramente incorretas, posturas impossíveis. Mas é a terceira figura, parcialmente obscurecida atrás deles, que suscita as questões mais inquietantes. Sua forma não corresponde a parâmetros humanos conhecidos. Em minhas pesquisas sobre convergências dimensionais, encontrei referências consistentes ao que chamarei de observadores, entidades que existem nas interseções, capazes de perceber e navegar entre diferentes realidades. Estas entidades não são intrinsecamente malévolas, mas operam com motivações e percepções completamente alheias às nossas. Para elas, a barreira entre eu e outro, que consideramos fundamental, é fluida. Os relatos de Lucas sobre algo que atravessou com eles adquirem um significado mais literal nesta interpretação. Não era apenas um delírio induzido por substâncias tóxicas. As marcas idênticas em forma de espiral podem ser entendidas como uma assinatura dimensional, o ponto exato onde a transferência entre realidades ocorreu, deixando uma cicatriz tanto física quanto metafísica. A recuperação notavelmente rápida de Juliana sugere algo mais significativo que resiliência psicológica. Esta versão de Juliana se adaptou rapidamente porque, para ela, nosso mundo é praticamente idêntico ao seu, com apenas diferenças minúsculas. Análise detalhada das gravações de Juliana revela padrões de microexpressões atípicas, momentos fugazes onde sua expressão facial não corresponde à emoção expressa verbalmente. Não são indicativos de mentira, mas de alguém tentando emular perfeitamente emoções humanas específicas. Quanto a Lucas, sua condição é consistente com alguém cuja consciência está fragmentada entre realidades. Seu cérebro está literalmente tentando processar memórias e percepções de duas linhas temporais divergentes simultaneamente. Seu medo de Juliana não é paranoico. É baseado na percepção instintiva de que algo está fundamentalmente errado com ela. Lucas está reagindo a inconsistências sutis que seu consciente não consegue articular, mas que seu subconsciente detecta claramente. A conexão entre o Bosque Norte, o Shopping Riverside e o edifício Aurora transcende coincidências geográficas ou similaridades superficiais. Estes três pontos formam os primeiros nós de uma rede dimensional. Áreas onde a estrutura da realidade foi comprometida, permitindo interações entre versões paralelas do nosso mundo. Se este padrão continuar, podemos prever matematicamente onde novos limiares surgirão. A espiral está se formando em nossa realidade como manifestação física de uma fissura dimensional crescente. Em cada caso, encontramos o mesmo padrão: pessoas que desaparecem ou retornam diferentes, relatos de observadores misteriosos e a recorrência do símbolo da espiral invertida como marcador destes eventos. O Dr. Werner não estava documentando delírios induzidos por substâncias quando escreveu sobre o limiar. Ele havia identificado empiricamente a natureza desta anomalia dimensional quase um século antes da física teórica desenvolver modelos para explicá-la. Desde minha visita ao Bosque Norte,
venho experimentando mudanças que transcendem explicações médicas convencionais. A alteração em meu olho não é simplesmente heterocromia adquirida. Microscopia detalhada revelou padrões na íris que reproduzem precisamente a espiral invertida em escala microscópica, uma impossibilidade biológica, segundo especialistas consultados. Mais perturbador são os momentos, breves mas inegáveis, em que meu reflexo parece operar com independência parcial. Não são alucinações ou truques de percepção. Foram documentados em gravações. Instalei equipamentos de monitoramento em minha residência. O que registraram durante meu sono desafia a explicação convencional. Padrões de luz sem fonte aparente, anomalias magnéticas similares às do Bosque Norte, e períodos onde meu próprio corpo emite radiação em frequências não catalogadas. Em 3 ocasiões distintas, encontrei anotações em meu diário de investigação que não lembro de ter escrito. A análise caligráfica confirma que é minha letra, mas com sutis variações de pressão e inclinação. Todas contêm variações da mesma mensagem. A espiral está se completando. A convergência ocorrerá quando o padrão estiver completo. Durante um momento de lucidez, Lucas compartilhou comigo uma visão que havia recebido repetidamente em seus sonhos. Ele descreveu diferentes versões de nossa realidade gradualmente se aproximando, como ondas concêntricas convergindo para um ponto central. Cada limiar aberto facilita e acelera este processo. A espiral invertida não é apenas um símbolo, é um diagrama funcional do processo. À medida que mais pontos se alinham geograficamente seguindo este padrão, a estabilidade dimensional de nossa realidade se compromete progressivamente. O que torna esta teoria particularmente inquietante é que Juliana Neves foi internada recentemente, não em nossa realidade, mas em uma paralela à nossa. Consegui obter estes registros através de meios que prefiro não documentar. Eles mostram que a Juliana original está relatando exatamente a mesma história que Lucas, mas em uma realidade onde foi ela quem teve a reação adversa, enquanto o Lucas daquela realidade se adaptou perfeitamente. Mais revelador ainda, a Juliana que vive em nossa realidade agora tem demonstrado interesse intenso pelos outros locais marcados no padrão da espiral. Ela visitou tanto o shopping Riverside quanto o edifício Aurora nas semanas seguintes ao incidente, permanecendo horas em cada local sem propósito aparente. As gravações mostram comportamento consistente em ambas as visitas. Longos períodos de observação passiva, seguidos por interações com pontos específicos, precisamente onde os incidentes anteriores ocorreram. Mais preocupante é o fato de que ela tem procurado informações sobre os próximos pontos previstos no padrão, locais que eu mesmo só identifiquei recentemente e não compartilhei publicamente. A entidade observadora que vislumbrei no Bosque Norte não era um caso isolado. Evidências sugerem sua presença em todos os casos anteriores. Reanálise das gravações de segurança do shopping Riverside revelou esta figura em 6 momentos diferentes, sempre nas periferias, sempre parcialmente obscurecida, sempre observando. A interferência nas gravações do caso do apartamento 512 apresenta padrões que, quando isolados e aprimorados, revelam uma silhueta consistente com a entidade do bosque. Em minhas pesquisas, encontrei referências a estes seres em tradições esotéricas de diversas culturas. São chamados de muitos nomes: viajantes, observadores, guardiões dos portais. O elemento consistente em todos os relatos é que estas entidades não pertencem a nenhuma realidade específica. Existem nos interstícios, nos espaços entre dimensões. Para elas, a separação entre diferentes realidades é navegável. O mais inquietante é a sugestão recorrente de que estas entidades não apenas observam as fissuras entre realidades, elas as criam deliberadamente.
e tem demonstrado interesse particular em nossa realidade nos últimos anos. A hipótese que melhor explica as inconsistências nos comportamentos de Lucas e Juliana após o incidente é perturbadora, mas consistente com todos os dados disponíveis. Lucas e Juliana não retornaram exatamente como eram. A versão de Lucas que conhecemos agora contém fragmentos de consciência de múltiplas versões dele mesmo, resultando em sua instabilidade psicológica atual. Quanto a Juliana, a evidência sugere algo ainda mais inquietante. A pessoa que retornou do bosque não é Juliana, nem mesmo uma versão alternativa dela. É algo mais, usando Juliana como recipiente. Ela parece a mesma superficialmente, mas há algo profundamente errado. Conheci a Juliana há 8 anos. A pessoa que voltou daquele bosque não se move como ela. Não reage como ela. É como se alguém estivesse interpretando o papel de Juliana, mas sem entender completamente como os seres humanos funcionam. Ela não pisca com a frequência normal. Mantém contato visual por períodos desconfortavelmente longos. E às vezes parece que está comunicando algo para alguém que não está visível na sala. O conceito de substituição não é novo em casos como este. Na verdade, é um tema recorrente em folclore de diversas culturas. A ideia de que seres não humanos podem assumir a aparência de pessoas conhecidas. O que antes considerávamos superstição primitiva pode ser, na verdade, documentação de encontros anteriores com os mesmos fenômenos que estamos testemunhando agora. 2 desenvolvimentos recentes adicionam peso significativo a esta interpretação. Primeiro, uma semana atrás, Juliana Neves reservou um quarto em um hotel próximo ao quarto ponto previsto no padrão da espiral, o Observatório Astronômico Municipal. Ela permaneceu lá por exatamente 23 horas, saindo precisamente à meia-noite. Câmeras de segurança a capturaram entrando no observatório, apesar do estabelecimento estar fechado. O sistema de alarme não foi disparado e não há registro de como ela conseguiu acesso. Segundo, Lucas Mendes demonstrou uma súbita e inexplicável melhora. Seus médicos estão perplexos com a rapidez da recuperação, descrevendo-a como sem precedentes na literatura médica. Ele enviou uma única mensagem antes de desaparecer da instituição. Ela está completando o ciclo. Quando o 5º ponto for marcado, as versões se fundirão. Nem todos sobreviverão à convergência. Lucas permanece desaparecido há 3 dias. As câmeras de segurança da instituição mostram apenas estática durante o período de sua provável saída. Meu envolvimento nesta investigação deixou de ser meramente profissional. As mudanças que venho experimentando não são psicológicas ou resultado de exposição a substâncias. São manifestações físicas de algo mais fundamental. Estas gravações feitas durante meu sono mostram algo impossível. Momentos onde meu corpo parece flicker entre diferentes estados. Como interferência em uma transmissão de vídeo, exceto o que está ocorrendo na realidade física. O que estamos vendo são versões alternativas de mim mesmo de realidades adjacentes momentaneamente vazando para esta realidade. Minha proximidade aos 3 pontos da espiral me tornou uma espécie de condutor entre dimensões. Estas não são escritas minhas, não desta versão de mim. São comunicações de outras versões de Gabriel Vance, tentando avisar sobre o que está por vir. Todos convergem para a mesma conclusão. A espiral é um mecanismo, um dispositivo para facilitar o que chamam de a grande convergência, um evento onde múltiplas realidades paralelas colidem e se fundem. E eu acredito que Juliana, ou o que está usando Juliana como recipiente, é um agente deliberado neste processo. Todas as evidências apontam para um evento iminente de escala sem precedentes. A espiral invertida não é apenas um símbolo ou um padrão. É um diagrama operacional para um processo cosmológico. Quando todos os 5 pontos estiverem ativados, criará um efeito em cascata.
uma amplificação exponencial da instabilidade dimensional já presente nos pontos existentes. Antigas tradições de todo o mundo contêm avisos sobre um tempo onde os céus se dobrarão sobre si mesmos, ou muitos mundos se tornarão um. Interpretamos estas previsões como metáforas ou superstições, mas podem ser tentativas de descrever precisamente o evento que agora parece iminente. O próximo ponto, o observatório, já foi visitado por Juliana. O quinto e último ponto previsto é o marco zero da cidade, o ponto exato de sua fundação, agora ocupado pelo monumento ao fundador. Não é coincidência que o monumento, construído em 1923, incorpore sutilmente o mesmo símbolo da espiral. O arquiteto, Friedrich Werner, era filho do Dr. Albrecht Werner, fundador do sanatório que virou o Memorial Hospital. As entidades intersticiais, os observadores, têm preparado este evento por gerações, manipulando sutilmente eventos, influenciando decisões arquitetônicas e urbanísticas, posicionando gradualmente os componentes necessários. E tudo indica que o evento culminante ocorrerá em exatamente uma semana, no dia 23, completando o padrão não apenas espacial, mas também temporal. O que aconteceu com Felipe e Daniela no Bosque Norte não foi um acidente trágico ou uma alucinação induzida por fungos tóxicos. Foi parte de um processo muito maior, um processo que está chegando à sua conclusão. Felipe e Daniela não estão perdidos ou mortos no sentido convencional. Estão em outra versão da realidade, possivelmente conscientes do que está ocorrendo. Lucas, em sua lucidez recuperada, parece ter compreendido o quadro completo e está tomando medidas por conta própria. Quanto a Juliana, ou o que está usando sua forma, seu papel neste evento ainda não está totalmente claro. É um agente facilitando deliberadamente a convergência? Ou outra vítima sendo usada como conduto sem seu consentimento? Este será meu último registro por enquanto. Estarei no Marco Zero na noite de 23 tentando... não sei exatamente o que. Talvez impedir a convergência. Talvez apenas documentá-la. Ou talvez encontrar um caminho para resgatar aqueles que foram perdidos entre as fissuras da realidade. A verdade tem múltiplas faces. E em breve, todas essas faces podem colidir em um evento que transformará fundamentalmente nossa compreensão da realidade. Se você está assistindo isto, procure por marcas da espiral ao seu redor. Elas sempre estiveram lá. Nós apenas não sabíamos para onde olhar.